A semana passada nós vimos na nossa catequese que os anjos fiéis, quer dizer, aqueles anjos que passaram na prova, são santos, quer dizer, foram confirmados em graça, quer dizer, não podem pecar mais, porque estão totalmente mergulhados em Deus pela contemplação face a face do rosto de Deus e da sua essência. Mas o facto dos anjos fiéis serem santos também tem algo que nos implica conosco. Para nós, o Senhor Deus diz-nos: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. E vou começar a nossa meditação através do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não o fazem já os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste. Nesta passagem do Evangelho, Jesus coloca diante dos nossos olhos espirituais o modelo de santidade a imitar. Portanto, Jesus coloca-nos como modelo o Pai do céu. Portanto, Jesus não podia pôr um modelo mais alto do que este. Mas o Pai Celeste não é só para nós modelo de perfeição, mas também é nosso modelo em relação à misericórdia. Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E também o Pai Celeste é nosso modelo em relação à universalidade do nosso amor. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus. Só assim é que nós seremos verdadeiros filhos de Deus. Portanto, o Pai é nosso modelo no amor universal, na misericórdia e na perfeição. Portanto, não podíamos ter um modelo mais alto do que este. Portanto, ninguém pode negligenciar, nem ninguém pode desculpar-se na sua luta pela santidade por causa dos erros e dos pecados dos outros, mesmo dentro da igreja. Por exemplo, eu não quero saber disto, o padre é assim, o padre é assado. Mas Jesus não pôs o padre como nosso modelo. Jesus pôs como nosso modelo o Pai do céu, que é a fonte de toda a santidade. E a Sagrada Escritura, diversas vezes,
apresenta-nos, revela-nos a grandeza e a majestade divina que nos ultrapassa infinitamente. Vemos isto, por exemplo, na vocação do profeta Isaías. O Deus Altíssimo é proclamado pelos serafins como Santo, 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 Senhor Deus do universo, dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, nós podemos dizer que a santidade de Deus não é um atributo de Deus. A santidade de Deus é ele próprio. O seu nome é santo. Portanto, Deus é santo, não é? A santidade é a maneira de ser do próprio Deus. Contudo, vemos que a transcendência divina, a grandeza de Deus que nos ultrapassa e ultrapassa todos os anjos, todos os bem-aventurados, este Deus infinito é ao mesmo tempo condescendente. Ele desce ao nosso nível para se dar a conhecer e para nos comunicar as suas bênçãos e as suas graças. Portanto, já no Antigo Testamento, Deus dá ao seu povo o caminho que o leva à santidade. Isto já no Antigo Testamento, já na Primeira Aliança. E qual é este caminho que Deus dá ao seu povo já no Antigo Testamento? É o caminho dos mandamentos e o caminho da lei de Moisés com os seus ritos, com os seus sacrifícios. Apesar de Deus ter dado este caminho que conduz à santidade e dar ao seu povo a possibilidade de uma pureza segundo a lei, vemos que na lei o povo quebrado pelo pecado, vemos que ao longo do Antigo Testamento o povo prendia-se muito às práticas externas sem comprometer o seu coração. E é por isso que a lei de Moisés não conduziu à santidade devido à infidelidade e ao pecado do povo. Por isso, só na plenitude da lei, através do seu filho feito homem, é que realmente o Senhor vem superar as limitações da lei e as limitações da primeira aliança. Apesar do Senhor já ter dado este mandamento no Antigo Testamento, sede santos como eu sou santo, nós vemos que pela lei de Moisés não se chegou lá. E então vemos o Filho de Deus, que se fez homem e como homem habitou entre nós, na Anunciação, São Gabriel chama, portanto, ao verbo que se vai encarnar no seio de Maria, ele será santo e será chamado Filho do Altíssimo. Portanto, a primeira revelação que o anjo dá à Santíssima Virgem é a santidade do Filho do Altíssimo que se vai fazer homem. E porque ele é santo, ele tem tudo que é necessário para tirar o pecado do mundo. Portanto, o Senhor vem tirar todos os obstáculos que nos impede de cumprir a vontade de Deus, que nos chama à santidade.
E também o Senhor veio para amarrar o demónio, apesar de o deixar com uma certa liberdade. Mas vocês podem ter a certeza que o demónio não tem a última palavra neste mundo. Não tem. E também todos os ataques que ele faz contra o homem, ele faz só na medida que Deus permite. Por exemplo, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, São Paulo diz o seguinte, prestem bem atenção que isto é muito importante. Diz-nos São Paulo, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, também vos dará meios para suportá-la, para que assim possais resistir-lhe. Portanto, vemos que o demónio não pode atacar-nos como ele gostaria. E se ele, mesmo assim, abusando da sua liberdade, ele nos ataca, os seus ataques são filtrados pelo nosso anjo da guarda. Portanto, o anjo da guarda só deixa passar a tentação na medida que nós podemos suportá-la, na medida que nós temos as nossas forças. Portanto, vemos que os cristãos participam da vida de Jesus Cristo, que é completamente diferente de todas as vítimas e de todo o culto do Antigo Testamento. Portanto, o sacrifício de Cristo santifica-nos por dentro, santifica-nos pela nossa alma, e pela nossa alma chega-se ao corpo. Portanto, a santidade que Cristo nos transmite e que Ele realmente nos oferece pela sua vida, paixão, morte e ressurreição, vem do interior para o exterior. Porquê? Porque é do interior que nós temos a vida sobrenatural, temos a vida divina, temos a graça santificante. A partir do momento do nosso batismo. E esta unção que nós recebemos no dia do nosso batismo, tivemos a confirmação da presença do Espírito Santo no dia do nosso crisma. Por isso, pelos santos sacramentos, nós podemos usufruir de todas as graças que a obra da redenção de Cristo nos conquistou. E não se esqueçam aquilo que eu disse na semana passada, no domingo, o fruto maior da redenção que Cristo nos deu, o maior fruto da salvação que Jesus operou foi o dom do Espírito Santo. Por isso, vemos que nós fomos batizados em água e fomos batizados no Espírito Santo. Portanto, fomos batizados e santificados de dentro para fora. São Paulo escreve a seguinte passagem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz o seguinte: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Portanto, nós vemos aqui a ação da Santíssima Trindade. E vocês vejam a riqueza. O Espírito Santo, que é o mesmo,
ele distribui em todos os seus dons. Mas atenção, o Espírito Santo não distribui os seus dons igual para todo mundo. Não. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Lembrem-se, no céu há duas coisas que não existem. Não existe o relógio, porque não há tempo. E não existe fotocópias, porque Deus faz tudo no original. Deus nunca se repete. Portanto, como Deus nos criou únicos, Deus dá a cada um os dons que nós precisamos. Para quê? Para cumprirmos a nossa missão. E ninguém pode fazer a nossa missão do nosso jeito. O que nós deixamos de fazer, por negligência, por preguiça, por descuido, seja por que for, fica por fazer para sempre. Portanto, não há razão para termos inveja dos dons dos outros. Porquê? Porque cada um é diferente. E o Espírito Santo deu todos os dons necessários para nós cumprirmos a vontade de Deus. Também, Jesus Cristo dá a cada um os seus serviços, os seus ministérios, segundo os dons que o Espírito Santo nos deu. Por isso, a uns, Nosso Senhor dá um ministério, a outros dá outro, e ninguém tem um ministério igual. E também, já vos previno de outra tentação. Há uma tentação que é de ter inveja dos dons dos outros, como também há a tentação de querermos que os outros façam as coisas à nossa maneira. Isto está errado. Está errado porquê? Porque ninguém é como nós. Ninguém é como nós. Ninguém pode fazer as coisas do nosso jeito. Portanto, aqui nós temos que respeitar a individualidade e as graças que o Filho e o Espírito Santo depositou em cada um de uma maneira distinta. E por isso nós temos que compreender que na humanidade, na Igreja Corpo de Cristo, há diversos estados, como também diversas vocações. Por exemplo, no estado laical, nos batizados, nos filhos de Deus, nós temos pessoas solteiras que o são por opção, não é por frustração, é por opção. Há pessoas casadas e pessoas que vivem o seu estado de viuvez. Porque cada um destes estados traz consigo a sua vocação e a sua graça própria. O estado clerical, no clero, nós temos os 3 graus do sacerdócio. Temos os bispos, os sacerdotes e os diáconos. E no estado religioso, nós temos os ermitas, que é uma vocação muito própria na igreja. Nós temos os membros das ordens, das congregações, dos institutos de vida comunitária, tanto contemplativos como ativos. Portanto, nós vemos que dentro da igreja nós temos diversos estados e dentro dos estados temos diversas vocações. E de uma maneira, agora eu vou falar
de uma maneira muito geral, sem entrar em detalhes particulares. De uma maneira muito geral, podemos dizer que há 7 caminhos distintos de santificação. Há pessoas, por exemplo, que se santificam mais pela sua ligação com Jesus sacramentado. Portanto, não importa se são leigos, se são clérigos, se são religiosos, não importa qual seja o seu estado de vida ou a sua vocação, há pessoas que se santificam mais pela sua ligação com o Santíssimo Sacramento. Há outras pessoas que se santificam mais pela infância espiritual. Não quer dizer que não estejam ligados ao Santíssimo Sacramento, mas o seu cunho principal é a infância espiritual, o ser criança, o abandonar-se nas mãos de Deus, como uma criança nas mãos do Pai. Há outros que se santificam mais pelo seu ministério da palavra. Não quer dizer que não estejam ligados ao Santíssimo Sacramento, não quer dizer que não tenham confiança em Deus, não, mas a palavra é o centro do seu caminho de santificação. Há outras pessoas que estão mais ligadas à obra da redenção. O que quer dizer? São almas que estão unidas ao Cordeiro de Deus e se oferecem ao Pai como vítimas pela salvação do mundo através do caminho da expiação e da penitência. É uma vocação especial. Há outros, por exemplo, que se santificam mais pelo fogo do seu amor, santificam mais pela sua união com o Sagrado Coração de Jesus. É outro caminho. Há outros que têm um caminho de santificação mais na luta contra Satanás, que espalha os seus erros em forma de heresias contra a verdade revelada. E ele procura destruir a presença de Deus nas almas ou nas leis que regulam os destinos dos povos. Por exemplo, na minha paróquia eu encontrei uma pessoa, um pai de família, em que ele tem um carisma muito, muito particular na apologética. Ele tem um dom tão grande, tão grande, tão grande, que, utilizando a Sagrada Escritura, ele consegue fazer debates públicos contra protestantes, contra todas as outras religiões, para mostrar que Jesus Cristo e a Igreja Católica é a única igreja que o Senhor fundou. Ele tem um dom de realmente refutar os erros e as heresias que eu nunca vi. Eu não tenho esse dom, mas isto é só para vos mostrar que isto é um caminho próprio de santificação. E o 7º caminho é um caminho especial de santificação através de Nossa Senhora. Portanto, imitando as suas virtudes, conduzidos pela mão materna de Maria, as pessoas procuram ser servos e servas que Jesus deseja. Portanto, estes 7 caminhos, que são gerais, têm milhões e milhões de facetas, milhões e milhões de nuances. E cada uma destas facetas reflete um rosto de Deus, sempre de uma maneira distinta. Só para vos dar um exemplo, talvez este exemplo seja aquele que está mais familiarizado connosco. Por exemplo, a vida dos santos que procuraram a sua santificação por meio de Maria. Por exemplo,
Santa Joana de Chantal, a sua vida esteve centralizada no mistério, portanto, na vida de Maria, vivida no mistério da visitação. Santo António Maria Claret, o seu carisma missionário, esteve mais ligado ao coração de Maria. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, este santo passionista, a sua ligação com Maria foi mais através das suas dores e das suas lágrimas e através da missão de Nossa Senhora de ajudar Jesus a salvar o mundo. E, claro, nós todos conhecemos mais ou menos São Luís Maria Grignon de Montfort. Temos aqui o caminho da santa escravidão como a expressão da verdadeira devoção à Santíssima Virgem para melhor amar e servir Jesus Cristo. Portanto, nós vemos santos que tiveram o seu caminho de santificação ligado a Nossa Senhora, mas cada um de uma maneira diferente. Portanto, não importa qual seja a nossa vocação neste mundo, ou não importa qual seja o nosso estado de vida. Para todos, também para mim como sacerdote, para todos cabe a palavra de Jesus. A vontade de meu Pai é que deis muito fruto. E como? Jesus responde-nos através da alegoria da videira, João 15, 1, 8. Portanto, o Pai, como zeloso agricultor, corta o ramo estéril que está unido pelo batismo ao seu filho. Portanto, primeiro, o Pai corta todo o ramo que está seco. Todos aqueles que mataram na sua alma a graça do seu batismo. Por quê que o Pai corta? Porque o Pai quer deixar espaço livre para aqueles ramos que dão fruto. Mas o Pai poda, o Pai purifica, o Pai limpa o que está a mais. Porque vocês sabem uma videira que tem muitas folhas, não dá cachos de uva. Por quê? Porque toda a força da videira está concentrada nas folhas. Então o Pai limpa o que está a mais. Para quê? Para que se multiplique os frutos. Portanto, pela sua união com Cristo. Qual é a vontade do Pai? É que a nossa união com o seu Filho cresça para que os frutos que damos sejam cada vez maiores. É isto que está escrito. Diz Jesus, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto por si mesma se não estiver na videira, assim acontecerá convosco se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós devemos escrever esta frase num papel para tê-los sempre conosco. Sem mim nada podeis fazer. A gente pensa, eu sei, eu posso. Frutos que contem para o céu, frutos que contem para este mundo, vocês sabem, tudo o que nós fizermos para este mundo, a morte vai nos roubar.
Portanto, o que nosso Senhor quer é que demos muito fruto que conte para o céu. E qual é o fruto que Deus quer que a gente dê? O Senhor diz-nos na parábola da semente. Ele quer que a gente dê frutos 100 por 1. Não 30 por 1, 60 por 1, não. Ele quer que a gente dê frutos 100 por 1. Como aquela semente que caiu em terra boa. Portanto, para fortalecer cada vez mais a nossa união com Jesus Cristo, com o Filho bem-amado do Pai, Deus enviou para estar junto de nós um membro da sua corte celeste, que tem junto de nós duas missões. Uma para nos ajudar a cumprir as nossas obrigações neste mundo, e outra para nos preparar para o lugar que o Senhor nos preparou. É isso que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Portanto, esta palavra já vem do Antigo Testamento. Vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho. Proteger no caminho é o caminho da nossa vida neste mundo, que é cheia de perigos. Portanto, a primeira missão do anjo é proteger-nos no nosso caminho, na nossa vida neste mundo. Mas nunca perde de vista de nos conduzir ao lugar que preparei para ti. E, portanto, o anjo da guarda, para cumprir esta dupla missão, adapta-se perfeitamente ao caminho da vontade de Deus ao nosso respeito. Portanto, aquele caminho que Deus traçou para nós, o anjo adapta-se perfeitamente em guiar-nos e ele respeita até as últimas consequências esse caminho que Deus traçou para nós. Portanto, e o que é que Deus quer para nós? Quer o nosso melhor aqui neste mundo e na eternidade. Porque Deus é impossível querer-nos o mal. Deus é bom, Deus é santo. Portanto, vemos que o anjo respeita, mais uma vez eu digo, o anjo respeita o nosso caminho de santificação e respeita até as últimas consequências a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós. E como é que o anjo respeita isto? Como é que o anjo sabe conduzir-nos conforme Deus quer? Porque o nosso anjo da guarda está junto de nós, mas ele está sempre olhando para o rosto do Pai que está no céu. Jesus mesmo disse isto. Mateus 18:10. Livrai-vos de desprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. E é nesta contemplação, olhando para o rosto do Pai, que o anjo sabe o que é que Deus quer para nós, e o anjo sabe como Deus quer que ele nos conduza para que nós possamos dar aquele fruto que é necessário dar. Por isso, como o anjo nunca se desvia do rosto do Pai, o anjo nunca se engana. É impossível o anjo enganar-se, é impossível o anjo fazer alguma coisa que não seja a vontade de Deus. Outra razão porque é que o anjo nunca se desvia disto é porque ele é
instrumento do Espírito Santo. O Espírito Santo é o santificador. Portanto, o Espírito Santo utiliza o nosso anjo da guarda como instrumento que nos vai ajudar a seguir o caminho que nos conduz à santidade. E vocês não se esqueçam que Jesus chama ao Divino Espírito Santo água viva. E vocês sabem que a água é um dos elementos que é completamente maleável. A água adapta-se a todos os recipientes onde ela é deitada. E o mesmo faz o anjo da guarda. Como instrumento do Espírito Santo, o anjo aceita e adapta-se ao espaço que nós lhe damos na nossa vida. Apesar de ser grande o serviço que ele pode nos prestar, apesar de ser grande a utilidade que ele pode ter na nossa vida, ele respeita totalmente a nossa liberdade e aceita o lugar que lhe damos e adapta-se à medida que o deixamos entrar na nossa vida. Apesar de Deus, na mesma passagem do livro do Êxodo, nos ter dado este mandamento: está sempre vigilante na sua presença, escuta a sua voz e não lhe desobedeças. Portanto, Deus ordena-nos estas três coisas: vigilância na sua presença, escuta e obedece. Por quê? Porque o meu nome está nele. Portanto, esta passagem do livro do Êxodo é a primeira leitura da missa do dia 2 de outubro, que é a festa dos anjos da guarda. Portanto, a Igreja dirige esta palavra a todos os cristãos, não importa de que país venham, de que cultura venham, de que raça venham, de que cor venham, não interessa. Esta palavra é válida para todos. Por isso, nós temos um dever para com o nosso anjo da guarda. E ninguém pode dizer, escutem bem isto, no meu caminho de santificação pessoal, não há espaço nem lugar para o meu anjo da guarda ou para qualquer ligação com os santos anjos. Isto é uma frase absolutamente absurda, falsa, mentirosa. Porque o Senhor manda-nos estar vigilante na sua presença, escuta a sua voz, não lhe desobedeças. Diz isto para todos. Não importa qual seja o seu estado, não importa qual seja a sua vocação, não importa qual é o seu caminho. Portanto, para todos, Deus nos dá como auxiliar um príncipe da sua corte celeste. Portanto, lembremos-nos que Deus não faz nada sem sentido, não faz nada só para fazer bonito. Portanto, se Deus nos deu um anjo da guarda, é porque este ministério faz parte da vontade de Deus. Portanto, está escrito aos Hebreus, todos eles são espíritos que estão ao serviço de Deus, são dele, mas que Deus envia em favor daqueles que vão herdar a salvação. Sem a ajuda deles, nós não conseguimos, porque o mafarrico é astuto. Portanto,
o nosso anjo da guarda é um dos talentos, um dos dons que o Espírito Santo nos deu. Lembra-se daquela passagem? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, entre os muitos dons que o Espírito Santo nos deu, um deles é o nosso anjo da guarda. E no dia do nosso juízo particular, o Senhor vai nos perguntar isto: que fizeste durante a tua vida sobre a terra com o teu anjo da guarda. Podem ter a certeza. Portanto, não enterremos este talento na terra como o servo mau e preguiçoso, mas ponhamo-lo a render 100 por 1. O que é que isto quer dizer? Deixem o vosso anjo da guarda multiplicar os seus serviços na nossa vida. Convidem, não se esqueçam, convidem o vosso anjo da guarda a entrar, a participar das vossas coisas. Porque se a gente o põe a render, se nós vamos realmente multiplicar os favores que ele nos faz, podemos ter a certeza que vamos ouvir da boca do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel em coisas de pouca monta, muito te confiarei, entra na alegria do teu Senhor. Amém.